Vamos lá, vamos retornando, gente. Vamos retornando. Mais uma questão falando sobre a estabilidade. Quando é que o servidor perde a estabilidade? A gente sabe quando é. São três situações. Aí aqui na letra A, ele nos diz, mediante processo administrativo, independentemente da sua notificação. Você vai responder um processo administrativo e nem vai ser, você nem vai ser notificado, nem informado. Letra B, em virtude de reclamação feita por escrito contra o servidor por parte de qualquer cidadão. Ou seja, uma reclamação vai gerar uma demissão. Não, né, gente? Não. Por decisão do seu superior hierárquico. Por decisão do seu superior hierárquico. Não. Ainda diz, ainda tem mais um erro, independentemente de processo administrativo. Por despacho judicial. Não, é por sentença judicial transitada e julgado, mediante a processo administrativo em que ele seja assegurado ampla defesa. É nessas condições, é uma das condições para o servidor estável perder o cargo, né? A outra condição é sentença judicial transitada e julgada, e a outra é avaliação de desempenho que você tenha direito à defesa, né? Você tem direito à defesa, né? Agora vamos falar sobre tributação e orçamento, né? O município, ele é responsável pela tributação, pela cobrança de tributos que lhe caibam, né? A tributação no nosso país, ela tem três esferas. A União, os tributos federais, que são responsabilidade da União, os tributos estaduais, que são responsabilidade dos estados, né, e do Distrito Federal, e os tributos municipais. Os tributos municipais, que são de responsabilidade dos municípios, que nós temos exemplos de impostos municipais, o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, o IPTU, o Imposto Predial Territorial Urbano, o, o outro imposto, o ITBI. O ITBI é um outro imposto municipal, né? Aí tem imposto municipal também por herança, de herança intervivo, né? Você é proprietário de um patrimônio e você em vida quer distribuir o seu patrimônio para os seus descendentes ou seus herdeiros, você pode fazer esse processo e esse processo pode ser feito e tem um imposto que é pago ao município. Já quando há o falecimento do detentor dos bens e vai fazer o inventário e vai fazer a questão da divisão entre os herdeiros após o falecimento, aí é um imposto estadual em si, esse outro imposto. Está tudo para ser mudado. A tributação, ela está toda para ser mudada, né? Porque nós estamos passando por um processo no Congresso Nacional de reforma tributária, né? E a reforma tributária, como ela passou lá, já foi votada
acho que na Câmara, né, e estava para ser votada no Senado, e houve algumas alterações no Senado que iria voltar para a Câmara para ser retificada lá na Câmara. Mas como foi votada lá, vai mudar muita coisa. Mas eu acredito que se cair alguma coisa sobre a questão dessa parte de tributação e de orçamento, ainda vai estar valendo essa legislação, porque a legislação tributária, quando ela é alterada, ela demora um tempo, né, para entrar em vigor. É preciso é, ser socializado a informação, ser passado todas as alterações, todas as mudanças, né, para poder começar a valer, né? A sociedade tem que ser comunicada. O pessoal que trabalha com a contabilidade, com o orçamento, eles têm que serem é, inteirados, eles vão ter que estudar essas alterações até para poder se adaptarem no trabalho deles, né? Que é esse. E o município, os pagadores de imposto também conhecerem as novas regras, né? E saber como é que vão proceder. Mas essa questão em si, na nossa lei orgânica em si, ela tem, a partir de agora, uma série de artigos que fala sobre tributos e sobre o orçamento do nosso município, o orçamento público municipal, né? Aí o que que nós temos aqui no artigo 67? É vedado ao município cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que houver instituído ou aumentado. O município não pode cobrar um tributo de fato passado, nem o Estado, nem o governo federal. Não pode cobrar tributos de fato passado. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que instituiu ou aumentou, um aumento de tributo, ele não pode ser cobrado no mesmo ano. É aumentado no ano e vale no exercício financeiro seguinte. Tem que ter o tempo de maturação da lei, que chama, né, o pessoal do direito chama, que é o tempo de conhecimento, as pessoas conhecerem a nova lei, as novas regras. Utilizar tributo com efeito de confisco, né? Não existe, não há possibilidade do município confiscar nenhum bem, nenhum imóvel, nenhum veículo de, de, de alguém que deva algum tributo ao município. Estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos intermunicipais. O município, por exemplo, não pode estabelecer um pedágio para quem vai a Arapiraca e para quem vem à Lagoa da Canoa. Não pode ter uma tributação limitando as pessoas o ir e vir, né? Isso não é possível, né? Então, o município ele não pode impor nenhuma tributação com relação que impeça o ir e vir das pessoas. Aí o município pode instituir imposto sobre o quê? Sobre patrimônio, renda, ou serviços da União, dos estados e dos demais municípios. Essa patrimônio, renda ou serviço da União, dos estados e dos demais municípios, templo de qualquer culto, é que não pode, gente. É que não pode, ainda continua, é vedado. Não é que o município pode, o município não pode instituir imposto sobre patrimônio. Isso aí, patrimônio é União, renda é União, serviços da União também é União. Estados, IPVA, ICMS também não pode, isso é Estado. E muito menos a gente instituir imposto de Feira Grande, de Giral, de Arapiraca. Não, não, é só dentro do nosso município. Não pode também instituir imposto a qualquer culto religioso. Não pode, a qualquer templo. Não pode instituir imposto para cobrar a igreja evangélica, a igreja católica, espírita, umbanda, candomblé, budista, muçulmana. O que for de culto religioso, não pode haver tributação por parte do município.
o governo federal estuda uma possibilidade de criar um tributo para templos, para cultos, mas isso ainda não saiu do papel e é um assunto polêmico e acho que não acontecer. Aí também não pode atribuir imposto para patrimônio, renda ou serviço de partidos políticos, inclusive suas fundações, entidades sindicais também não pode, instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, que atendam requisitos da lei. Existe lei municipal, e se a instituição for membro do Conselho de Assistência Social, e for instituições de educação, assistência social, cultura, sem fins lucrativos também, elas não pode ser cobrado o imposto dessas instituições. Livros, jornais e periódicos, e o papel destinado à sua impressão também não pode, né? A vedação do inciso 2 é extensiva às autarquias e às fundações instituídas pelo poder público no que se refere ao patrimônio, à renda, aos serviços relacionados com a exploração de atividades econômicas, regidas pelas normas aplicadas a empreendimentos privados ou que haja contraprestação ou pagamento de preço de tarifa pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente a bem imóvel, né? Aí as vedações do inciso 2 e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda, aos serviços relacionados à exploração de atividades econômicas. As vedações expressas no inciso 2, a linha B e C, compreende somente a patrimônio, renda de serviços relacionados às finalidades das entidades mencionadas. Qualquer anistia ou remissão que envolva matéria tributária só pode ser concedida através de lei específica municipal. Não pode ser, não pode ser concedido nenhuma anistia, nenhum desconto, nenhum perdão sem a participação do legislativo. O legislativo é quem vai dar a palavra final para qualquer que seja o benefício fiscal para a empresa, qualquer que seja a empresa. Sem a participação do legislativo, sem a lei ser discutida pelo legislativo, não pode o município, por exemplo, chega uma empresa para ser instalada aqui, vai ter isenção fiscal, ela quer isenção fiscal de 15 anos. O município, ele quer dar essa isenção fiscal. O executivo tem que preparar uma lei e essa lei vai para a Câmara e a Câmara vai discutir e vai dar a palavra final, se ela vai conceder essa anistia, se vai conceder essa isenção ou não. Mas quem dá a palavra final é a Câmara Municipal. Quando falar através de lei específica, todas as leis são votadas, são aprovadas dentro da Câmara Municipal. Ele não pode esquecer isso. Eu já vi algumas questões que coloca essa situação da remissão, da anistia, e fala como uma atribuição do executivo, conceder ou não, que está errado, né? A atribuição, o executivo, ele concede, desde que a Câmara valide e autorize através da lei de anistia, de remissão, que seja, ou de isenção, mas tem que ser uma lei municipal. O artigo 69 diz: o município poderá instituir contribuição cobrada de seus servidores para custeio de benefícios de sistema de previdência e assistência social. A previdência, ela já é cobrada, né, no município, no nosso município, acho que são 14% de contribuição de previdência no nosso município. Então, toda vez que quando for receber o salário, 14% é para a previdência, que é para a aposentadoria, né? Pode ser instituído alguma outra contribuição? Pode. O município pode criar uma lei e pode instituir uma outra contribuição, desde que tenha um objetivo específico, né? Por exemplo, pode ser criado um clube do servidor público.
um clube social do servidor público. E o município institui uma taxa, por exemplo, vamos falar numa situação que ocorreu em Arapiraca, né? Ocorreu em Arapiraca o clube do servidor público do município de Arapiraca, o antigo clube do SESI. O SESI fechou o clube lá, né? Aí o município era um terreno do município. Esse terreno foi cedido ao clube do SESI. O clube do SESI fez uma estrutura, mas depois o SESI fechou esse clube. Não fazia parte do Sistema S. Esse clube não deu andamento, o Sistema S não deu manutenção. O município é, retornou com o terreno para o município e criaram o Clube do Servidor Público, lá de Arapiraca. E esse Clube do Servidor Público, lá em Arapiraca, era uma contribuição que os servidores tinham e, e participavam tinham essa opção de lazer, lá com piscina, campo de futebol, ginásio do esporte e bares, restaurantes, né, para para se divertirem no momento de folga do servidor público. O município aqui pode criar algo parecido? Pode. Se for, vai criado, aprovado, e os servidores, só que essa contribuição não é obrigatória. Essa contribuição é para os servidores que quiserem se associar abraçar esse projeto do clube social do servidor público do município, entendeu? Agora pode ser criado através de lei e tal, e aí os servidores que quiserem participar desse processo, desse projeto, aí participam e, e contribuem para, para a manutenção desse empreendimento, desse projeto. Aí os impostos de taxas de contribuições de melhoria competem ao município. Quais são os impostos de competência do município? O IPTU, né, que eu já falei, de propriedade predial territorial rural, transmissão entre vivos. Esse transmissão entre vivos é o quê? A qualquer momento, você que tem um patrimônio e quer transmitir esse patrimônio já em vida, dividir esse patrimônio para os seus filhos, para os seus herdeiros em vida, você pode fazer isso, né? Qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza de ascensão física e direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Você faz essa divisão e você, ao fazer o processo, vai no cartório e tal, e essa divisão, aí vai precisar de um documento do município, que é justamente você pagar esse, esse transmissão inter vivos, né? Que é um imposto para você poder fazer essa doação em vida dos seus bens. Serviço de qualquer natureza é o famoso ISS, é o Imposto sobre Serviços, definidos em lei complementar, salvo os concorrentes a operações de circulação de mercadoria. Circulação de mercadoria é ICMS, é estadual, mas o serviço, prestação de serviço, por exemplo, o serviço que é um serviço que é feito restaurantes ao servir o lanche, o almoço, o jantar, né, é um serviço que está sendo oferecido. Um outro serviço que acontece no município são os prestadores de serviços, as pessoas que trabalham com internet, são prestadores de serviço. Aí as empresas de internet, elas têm que pagar ao município esse ISS, os restaurantes, as lanchonetes, né? Aí você diz, professor, mas não pagam, esse não é cobrado. Mas se o município que tiver um corpo de fiscais suficiente e comecem a cobrar, os estabelecimentos vão ter que pagar essa taxa de serviço em si. Imposto previstos nos termos, no inciso primeiro, Imposto sobre Territorial Rural, né, o IPTU, ele é progressivo, né? É uma lei municipal que organiza isso, né, do IPTU.
E de acordo com a área construída, quanto maior seja a área construída, maior vai ser o que você vai pagar. Aí, o imposto previsto no inciso 2, qual é o inciso 2? O inciso 2 é o intervivos, né, o de transmissão. Não incide sobre transmissão de bens, direitos incorporados no patrimônio de pessoa jurídica. Olha como é interessante, gente, essa partezinha, para vocês entenderem um pouco como está a questão da reforma tributária e como essa questão de transmissão de herança é um negóciozinho que complicou para o pobre e não foi discutido o suficientemente bem e as pessoas não perceberam. O que que acontece com relação à herança atualmente? Quando você tem um patrimônio muito grande que vai ter que levar e fazer a divisão e uma parte desse patrimônio fica em impostos, né? Tem uma palavrinha quando acontece o inventário. Quando você vai fazer o inventário, quando o patrimônio é muito grande, você vai fazer o inventário, cerca de 30% do valor do patrimônio é de imposto, hoje, atualmente. Com a reforma tributária, esse valor do inventário sobe para 60 a 70%, de 60 a 70% da herança. Olha o absurdo que é, acaba praticamente com o direito de herança. Mas isso vai atingir quem? A pessoas que têm menos patrimônio. As pessoas que tenham menos patrimônio. Porque os ricos vão se livrar desse detalhe. Olha, observem isso aqui. Não incide o imposto inter-vivos, e esse do inter-vivos vai servir também para o pós-morte, também na transmissão do inventário. Não incide sobre transmissão de bens ou direitos incorporados no patrimônio de pessoa jurídica. Isso acontece também com relação ao patrimônio pós-morte. O que que acontece? Os grandes empresários, os milionários, eles têm várias empresas abertas, né? Então, eles incorporam o seu patrimônio às pessoas jurídicas, às empresas. Por exemplo, ele tem uma fazenda. Aí, em vez da fazenda estar no nome dele, está no nome da empresa. Ele tem uma casa. Em vez da casa estar no nome dele, está no nome de outra empresa. Aí, o que é que acontece quando essa pessoa, quando ele vai transferir esse patrimônio? Mesmo ele vivo, o que é que acontece? Ah, ele vai transferir o controle da empresa. A, B, C vai para filho A. A empresa C, D, E, F vai para filho B. E aí, como está o patrimônio está no nome das empresas e os herdeiros vão administrar aquelas empresas, vão ser os presidentes, os diretores, os CEO, né? Eles não vão pagar nenhum centavo de imposto. Já a gente tem uma casa, tem um carro, tem um terreninho, tem algumas tarefas de terra. O que é que vai acontecer quando for transferir para os herdeiros? Vai fazer o inventário, 70% vai ser de imposto, você vai pagar. Os herdeiros vão ter direito só a 30% do valor do patrimônio. Já se você tiver uma empresa, você bota no nome da empresa e os herdeiros recebem o domínio daquela empresa e junto vem o patrimônio daquela empresa e não paga nenhum centavo de imposto. Vocês estão entendendo como é injusto e como foi mal debatido essa questão nessa reforma tributária? Foi muito mal debatido, faltou debate, faltou esclarecer para a sociedade. Vai ser um sofrimento para as pessoas no momento de dor, as pessoas que tiverem um patrimôniozinho, por exemplo, se tem uma casa de 100 mil, aí essa casa de 100 mil vai ser vendida para ser dividida entre os herdeiros. Tem três herdeiros. Vamos colocar redondo, tem quatro herdeiros. Na teoria, cada herdeiro iria receber 25 mil, né? 25 mil de herança.
Aí, quando se abre o inventário que vai fazer a venda para essa questão, sabe o que é que vai acontecer? O governo vai ficar com 70 mil, vai ficar 30 mil para dividir para os quatro herdeiros. Exatamente assim como eu estou falando para vocês. A mudança na reforma tributária, que antigamente era mais ou menos assim, dos 100 mil, o governo ficaria com imposto cerca de 25 a 30 mil, e 70 mil era dividido entre os herdeiros. Toda vez que gera um inventário, se não gera um inventário, se não é feito a documentação, se não é passado papel para os herdeiros, não gera problema nenhum. Não vai gerar despesa porque não foi feito o procedimento. Mas se gerar um inventário, se for para divisão no cartório e tal, vai ser desse jeito. E foi pouco debatido isso. Uma coisa tão importante, né? Porque aí limita o direito de herança, né? Você pensa, um patrimônio, quem tem um patrimônio de 200, 300, 400 mil, de repente, é, aquele patrimônio, mais da metade vai ser para o governo federal administrar. E os herdeiros, zero. Mas para quem tem esse mesmo patrimônio de 400 mil, mas que tenha empresas, eles vão colocar no nome de empresa esse patrimônio Professor, e vai ocasionar que essas pessoas não vão pagar imposto. Não vão pagar nada, não vai ter nenhum centavo para o governo. Vocês já pensaram como é injusto isso? Mas é desse jeito que passou. uma Algumas pergunta pessoas, só. algumas Pode pessoas, perguntar. entendeu? Está dando interferência. Professor, essa Pode lei, falar. ela foi. Deixa eu, Posso deixa perguntar? eu, Professor, fala aí, fala aí. essa lei aí sobre o patrimônio público, ela foi feita inicialmente ao governo, do governo Lula ao governo Bolsonaro. Você tá com o celular ligado também. Baixe um dos dois e fale. Baixe um dos dois. Você silencia um dos dois. Se for o notebook e o celular, você silencia o notebook e fala pelo celular, para ver se a gente compreende que deu interferência. Tente agora. Mundo. Já que o menino ainda não falou, eu vou falar um pouquinho. Tem pessoas que não acreditam nisso, não. Dizem que é mentira. Nisso aí que você falou. Tem pessoas que acham que a pessoa fala, às vezes, é por conta. Essa reforma tributária está sendo votada ainda no Congresso assim, mas é nessas normas mesmo, é desses termos. Eu ouvi E alguma o pior é que não houve um debate aprofundado. Não houve um debate aprofundado. O problema não é que se passa, se discuta, se debata. O problema é a sociedade não estar participando desse debate, porque vamos ser todos atingidos, todos atingidos. É tipo, a maioria das pessoas, quer dizer, a maioria não, a minoria, né? Não estão ligando para isso, dizem que isso aí é tudo mentira, que não existe esse projeto. Eu já ouvi várias Ah, pessoas dizendo isso. E mas do, quando começava a lei, porque a gente viu, questões tributárias, ela passa, é votada um ano, e você tem um prazo para entrar em vigor a lei. Aí esse prazo geralmente é um ano, aí começa a valer a lei. Quando começar a valer a lei, vai ser muita gente pega de surpresa. O milionário, o rico, por que que eles não estão nem aí para isso? É porque, como tem essa possibilidade deles vincularem os patrimônios dele às empresas, e na hora de que houver, por exemplo, a morte do
do patriarca da família, por exemplo, do quem construiu aquele patrimônio, do principal responsável, né? Já vai estar tudo vinculado às empresas dele. Aí, na hora que abrir o inventário, aí vai estar lá, a empresa A vai ficar sob o controle do filho A. A empresa B vai ficar sob o controle do filho B. Aí, como é a empresa, aquele filho, aquele herdeiro, se tornou um empresário e tal, e o patrimônio da empresa não é taxado. Não é taxado. Já, por exemplo, um agricultor, uma pessoa que tenha 100 tarefas de terra, e tenha 5 filhos, na teoria era para ser a divisão, 5 filhos, 100 tarefas de terra, 20 tarefas de terra para cada um, na teoria, né? Se os filhos se não houver é, rivalidade entre os filhos e conseguirem é, continuar trabalhando, mesmo no nome do pai dele, a terra, o que acontece? Não vai gerar o imposto, né? Não vai gerar o imposto. Mas se houver uma rivalidade e um conflito e forem para questões judiciais, aí vai abrir o inventário. Aí no inventário dessas 100 tarefas de terra, o governo vai pegar de 50 a 70, até 70% vai ser vai para a União. E só apenas 30 vai ficar para os filhos. Pense na coisa injusta que é isso. E realmente, o Wagner está com ou você está com próximo um notebook e o celular, ou você está próximo de algum aparelho eletrônico. Também, que você estiver próximo da televisão, acontece essa interferência. Realmente, Iris, o de não estarem debatendo é justamente isso. Os grandes empresários, eles não estão debatendo e não estão nem aí para isso, justamente porque tem essa possibilidade de usarem o patrimônio deles, colocarem em nome de empresas, as empresas não são taxadas, quando muda de controle, né? Apenas o herdeiro vai receber o controle da empresa e, junto com a empresa, ele recebe todo o patrimônio. Nando, E os demais vamos sofrer com relação a isso. Pode falar. mas o problema também é porque a mídia não divulga. Se a pessoa não tiver acesso a outros meios, aí a pessoa não fica sabendo. Não, a divulgação foi mínima desse projeto e foi aprovado muito rápido no Congresso. Praticamente não houve discussão. Um projeto tão importante como esse, que visa aprimorar, modernizar e melhorar o sistema tributário nacional, deveria ser discutido com mais detalhes. As pessoas precisavam saber mais como é que vai funcionar. Uma outra coisa que altera a contribuição do IPTU, a cobrança dos impostos municipais. A cobrança dos impostos municipais vai ficar agora a cargo do governo federal, no novo formato. Quem vai cobrar o IPTU, o ISS, o ITBI, não vai ser o município mais, vai sim o governo federal. Ou seja, hoje o município tem o IPTU, só que o município não exige o pagamento, né? Não vem a cartinha, não vem o carnezinho para que as pessoas paguem. Mas se confirmando essa alteração e indo para o governo federal, vai acontecer o quê? A gente vai receber a cobrança, vai ser um imposto federal que a gente vai pagar, o governo federal recebe e depois o governo federal vai repassar para o município. Depois, o governo federal repassa para o município. Então, também é uma coisa que o município que não, por uma questão de que o município é pequeno e tal, mas não exige o pagamento do IPTU,
mas a partir do momento que o governo federal assumir essa responsabilidade, vai chegar para a gente essa cobrança. O problema dessa reforma não é que não precisava acontecer, precisa. Agora, o problema foi a falta de debate. E aqui não estou pontuando nem responsabilidade de A, nem responsabilidade de B. Agora, que o debate, ele precisa acontecer. E a gente precisa amadurecer a ponto de debater o que precisa ser debatido sem a paixão e a irracionalidade de defender partido A ou partido B. As pessoas precisam entender que a política não é um lance de amor, é um lance de razão. As pessoas precisam racionalizar a participação da população tem que ser racional. Quando se vai para o lance de emoção e o lance de preferência, porque lado A, lado B, você acaba sendo irracional. Você defende uma coisa dessa, porque foi o governo Lula que fez. Se você gosta do Lula, você vai defender porque foi o governo Lula. Se for o governo Bolsonaro, você vai criticar porque você não gosta. Ou você vai defender porque foi o governo Bolsonaro e vai criticar o governo. Isso não funciona assim. Não deveria funcionar assim, melhor dizendo. Não deveria funcionar assim. Deveria ser analisada racionalmente. É um projeto que vai interferir com a vida de todo mundo, deveria ser debatido, discutido, e a mídia tem a sua parcela de responsabilidade que não debate. Eu não vi até hoje nenhum especialista sendo convocado para falar sobre isso, sobre essa questão. Eu não vi, não houve, infelizmente, e isso é ruim. Isso é ruim. Vocês estão compreendendo o meu ponto de vista e o que eu estou falando, né? Depois não estarem aí falando colocando palavras na minha boca. Mas vamos lá, vamos continuar aqui para ver se a gente conclui aqui. Tem uma questãozinha depois desse slide que a gente responde já já. Aí compete ao município da situação do bem a alíquota do imposto em relação ao IPTU, né? E o município instrui e cobra taxa regulatória em razão do exercício do poder de polícia, né? Essa questão existem algumas taxas, por exemplo, alvará de construção, o município pode instituir uma taxa por esse serviço que o município faz. E alguns outros serviços também o município pode instituir taxas. Aí a questão 59 nos fala: compete aos municípios legislar sobre assuntos locais de trânsito, suplementar a legislação estadual, federal, no que couber, instituir, arrecadar os tributos de sua competência e arrecadar tributos de competência estadual, dentro da sua circunscrição, tal receita, organizar, prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, instruir, inclusive, o de transporte coletivo. O que a gente tem aqui de estranho aqui no item 3? O arrecadar imposto de competência estadual. Até aqui, o tributo municipal e da competência do município, sim. Agora, o de competência estadual não é responsabilidade do município. Essa responsabilidade aqui foge à competência do município. Ei, Nando, eu respondi errado, eu olhei agora, tá errado aí que eu fiz. Deixa eu tentar novamente. O arrecadar
os de competência estadual não é responsabilidade do município. Legislar Eu vi sobre agora. sobre assunto local, correto. Os assuntos locais são feitos as leis aqui pela Câmara de Vereadores, inclusive a questão do transporte local. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber, no que for permitido, né? Sim. Aí o 4, organizar, prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo. Está correto também. O único erro aqui está no dizer que o município tem competência de arrecadar os tributos estaduais. Estadual, quem arrecada é o governo do estado. É como que aqui fosse permitido o município cobrar o IPVA dos veículos. O município pode cobrar o IPVA dos veículos? Não, quem cobra é a Secretaria de Fazenda do governo estadual. O município cobrar o ICMS. É o município que cobra? Não, o ICMS é a Secretaria da Fazenda do governo estadual. Não Ana, pode. certo? Suplementar a legislação federal e estadual, o que É, couber. suplementar é, aqui, é complementar. Por exemplo, a legislação, um exemplo agora que vocês vão perceber. A legislação federal do que instituiu o piso nacional da enfermagem, foi preciso o Estado fazer uma lei estadual e foi preciso o município fazer uma lei estadual, municipal, né? O que é uma complementação, a necessidade. O Estado, a União faz, o Estado faz e o município também faz, que é colocando a sua realidade, adaptando a sua realidade. Há a possibilidade, sim, de ser complementado às leis federais e estaduais, naquilo que for permitido, ó, no que couber. Se não tiver esse no que couber, se der ideia de que em vez de você complementar, de suplementar, você vai criar uma nova lei que vai interferir no federal e no estadual, aí está errado. Aí está errado. É uma complementação. O município pode fazer uma complementação, ou seja, uma adaptação para a realidade do município. Entendeu, Luciano? Sim, entendi. E o de cima, isso aí eu ainda acertei. Agora o de cima foi o que eu não coloquei. O, o, Assuntos locais, né? É, Legislar. a questão, as leis municipais, elas são sobre assuntos locais, inclusive de trânsito e de transporte local. É por conta. Não é que o município vai legislar sobre o trânsito nacionalmente, o que pode, o que não pode, não. Ele vai legislar aqui dentro do município, onde é mão, onde é contramão, onde tem uma faixa de pedestre, onde não tem, entendeu? Onde Entendi. pode estacionar, onde não pode estacionar. É essa legislação que a gente pode fazer aqui no município enquanto trânsito. Mas a gente não pode aqui determinar uma nova modalidade de habilitação, uma nova regra para condução de veículo. Isso aí é federal, é o Denatran que faz e determina, né? Agora, o trânsito aqui, organizar, onde pode estacionar, onde é mão, onde é contramão, isso o município pode legislar sobre isso, entendeu? Essa legislação sobre trânsito local que a gente pode fazer. A gente não pode aqui dizer, É igual criar uma habilitação municipal. A gente pode, não. quase. Aí, não. Aí a gente pode, a habilitação é uma questão do Denatran. Uhum. É uma questão do governo federal, né? Agora, sobre o nosso trânsito local, na questão, por exemplo, nos dias de feira lá em Mata Limpa, os locais que podem ser, que você pode estacionar ou não, o município pode definir isso, pode definir essa regra. A feira, ela
para não interferir no trânsito em si, a feira pode ficar só de um lado da rua, de lá da Mata Limpa, não fica nos dois, entendeu? Essas regras de trânsito o município pode fazer. Aí a suplementação é a complementação da legislação federal e estadual naquilo que couber, naquilo que for de interesse do município e for uma complementação. Organização de concessão, permissão dos serviços públicos, né, do nosso interesse, incluído o coletivo também, né, o município pode fazer. E aí a nossa resposta aqui é a letra D, né? 1, 2 e 4 estão corretas, né? Aqui a gente vai ficar aqui nessa partezinha aqui dos impostos e taxas e contribuições de melhoria, para a próxima aula a gente iniciar. Aí, pessoal, quem imprimiu a apostila anterior sem o gabarito, não precisa imprimir toda, não. Só imprime o gabarito ou só acompanha o gabarito em si, né? E a ordem das questões em si eu organizei, né? De 1 até 123, que foram o número das questões que a gente fez na apostila. Viu, gente? De antemão,